Eu converso com o Dr. Carlos Eduardo Sarkisian e também agora com a Bruna Nunes. Tudo bom? Tudo bem. É um prazer ter você aqui também. Prazer é meu. Vamos começar. Queria que você falasse um pouquinho de uma última imagem que você trouxe, tá. E antes da gente começar a conversar com a Bruna. Tá. Nesse outro caso, tem um caso de um paciente que não tinha, perdeu todos os, uma perda total dos dentes inferiores, foram colocados 5 implantes, tá? Na imagem a gente consegue ver, se ela puder mostrar, tem todos os implantes colocados. Esse implante tem um outro diferencial, ele necessita só de uma fase cirúrgica, então esses implantes são colocados e permanecem ao nível da gengiva. Então, quando der início à fase protética, você não precisa fazer uma nova cirurgia para fazer a abertura desses implantes. Certo. Tá? Além do tempo, nesse caso, que a paciente ficou 8 semanas com os implantes assim, pode mostrar a próxima foto, que é o caso da prótese. Sim. Essa é a prótese vai ficar fixa sobre os implantes aparafusado. Tá? Certo. E aí tem o caso final, já com a prótese instalada na boca. Vamos pedir para ela mostrar também. Isso, aí é o caso final. Ela fica fixa, parafusado, e você tem uns espaços entre a prótese e a gengiva para fazer a limpeza. Todo esse processo levou quanto tempo? No caso dessa paciente, levaram 8 semanas com os implantes e mais 4 semanas até o final da prótese. É bastante. São 12 semanas que você está com o tratamento. É pouco tempo para você ficar já com a boca muito toda. Legal, né? Isso. Quero falar agora com a Bruna. Bruna, fala um pouquinho. Você é endodontista. Isso, eu sou endodontista, fiz a pós-graduação aqui na Universidade de Santa Cecília. Agora eu estou fazendo uma outra especialidade, que é a ortodontia. Estou seguindo os passos da doutora Patrícia, que já é ortodontista. E lá na Sarkisian Odontologia a gente usa diversos tipos de aparelhos, né? Então fala um pouquinho dos aparelhos. Então, tem os aparelhos convencionais, que todo mundo está acostumado a ver, né? São aqueles aparelhos que prendem com aqueles elásticozinhos coloridos, aquelas borrachinhas. Eles têm cerâmicos e têm os metálicos normais. Tem também os aparelhos autoligados, né? Esses aparelhos autoligados, os fios são encaixados nele, ele tem uma canaleta ou um clipe que prende o fio para o fio fazer ação. Então não usa aqueles elastiquinhos, aquelas borrachinhas coloridas, é só o fio dentro da canaleta. Por ter menos atrito, porque não tem a borrachinha, o tratamento ele anda mais rápido. Então, diminui o tempo de tratamento e até o número de consultas. Mas, por exemplo, o que faz você optar por um tipo ou outro tipo? Aí varia de caso para caso e paciente para paciente. A gente primeiro faz um diagnóstico e vê se aquele caso tem necessidade ou precisa mesmo, vai dar certo com aquele tipo de aparelho. Porque cada caso tem o seu diferencial, então a gente não pode optar por um único sistema. Então tem que ter esse diferencial porque cada pessoa é uma pessoa. Claro. E aí a gente também tem um outro sistema que chama Invisalign, que a doutora Patrícia quem faz, porque o dentista, além de ser especialista em ortodontia, ele precisa de um credenciamento no Align Technology e ela tem esse credenciamento para poder executar esse tipo de tratamento. São vários alinhadores praticamente invisíveis e conseguem fazer as correções do dente. Olha o dente antes, isso é o antes e o depois. Isso, esses alinhadores eles são trocados a cada 15 dias nas manutenções e ele é bom porque você pode tirar para fazer a higiene da boca, da gengiva e tá sempre com o sorriso saudável. Então você só tira ele para comer e depois escova, coloca de novo. Você passa o dia inteiro com esses alinhadores. Então isso seria um aparelho móvel, na verdade? Isso, ele é móvel porque você vai tirar ele para comer e para higienizar, mas você passa o dia inteiro com ele. A cada 15 dias novos alinhadores são colocados, porque o dente vai fazer o movimento gradualmente, então os alinhadores já vêm todos completos. Dependendo de cada caso, varia o número de alinhadores e a extensão do tratamento. E esse tipo de tratamento, por exemplo, eu fico pensando no caso dos adolescentes, né? Certo. Seria indicado para adolescentes? Isso, tem alguns adolescentes que podem usar esse tipo de tratamento, né? Que são os teens, né? E é sim indicado para isso. Porque o adolescente, de uma forma geral, quando tem aquele que era dos brackets e tudo isso, eu cansei de ver, vamos dizer assim,
pessoas tendo que levar os filhos ao dentista um monte de vezes, porque aquilo cai, aquilo solta, estraga, solta. Quer dizer, com esse tipo de tratamento, isso estaria... Isso estaria isento, com certeza. E em termos depois do final do tratamento, vamos dizer assim, a manutenção disso, ela é igual? Terminam os alinhadores e depois tem os contensores, são placas iguais que você vai usar por um tempo determinado, que nós, ortodontistas, vamos determinar, dependendo do seu caso, que você vai usar ele durante um tempo até você remover ele e não precisar mais usar nada. Ainda se usa aquele extra-oral, aquele usa. Que o pessoal dizia que parecia o burrinho? Isso, usa sim. Dependendo do caso, tem necessidade, mais em crianças, né, que são usados esse tipo de aparelho. O Invisalign para criança não é indicado? Não, geralmente em adolescentes e adultos. Mas a procura é maior para adultos por causa da estética, porque a pessoa quer corrigir o dente, mas não quer ficar com aquele aparelho metálico na boca. Porque hoje é muito comum, né, pessoas mais velhas estarem com aparelho, né? Isso, a procura é bem maior hoje em dia de adultos na ortodontia do que de crianças, é bem grande a procura. Agora, a criança, a partir de que idade vocês recomendam que ela vá ver a necessidade da ortodontia? Então, sempre quando começar já a sair da dentição decídua, né, e ir para mista, é bom sempre estar levando no dentista para a gente poder ver se a mordida está certa, se está tudo direitinho, porque senão já começa a usar esses aparelhos extra-orais, aparelhos móveis, para começar a corrigir a dentição desde criança mesmo. E no caso das pessoas que têm bruxismo? Elas podem usar aparelhos. São usadas aquelas placas? São placas iguais a essas placas de ortodontia, não? Não, é diferente, é um outro tipo de material. Ah, é um outro tipo. Tem placas de acetato, que são umas placas de mordida que são de acetato, como essa do Invisalign, mas são diferentes, porque pela grossura, espessura, e não são alinhadores, né? Que na verdade a placa é a placa do formato da sua boca. O Invisalign são alinhadores que vão gradualmente mudando a sua dentição. Agora, no caso do tratamento com aparelho antigo, a pessoa também tinha que tratar as cáries antes, canal, fazer tudo o que precisava porque aquilo ficava fixo. E no caso do Invisalign? Também. A gente sempre prioriza, principalmente lá na secção de odontologia, a gente sempre prioriza isso. Toda atividade, né, toda necessidade clínica tem que ser feita antes de colocar um aparelho ou antes de colocar um implante, que seja. Por quê? Porque a gente trabalha bastante com a prevenção. Então, antes nós vamos fazer restaurações, deixar a boca sadia para então entrar com esses aparatos extras. Mensagem final para o nosso telespectador, já estamos realmente terminando. Bom, basicamente a gente recomenda sempre fazer consultas, uma revisão, pelo menos 2 vezes ao ano, e prevenir. A prevenção seria o melhor remédio do que você tentar remediar. Né? É muito mais fácil você acompanhar do que uma hora ter que resolver um monte de problema. E você? Complementar isso, tanto a prevenção clínica como a prevenção ortodôntica mesmo. Desde criança estar acompanhando com o ortodontista, para não ter necessidade de, quando adulto, ter que usar um monte de aparelho durante muito tempo. Corrigindo desde criança, as coisas ficam mais fáceis. Muito legal, foi muito esclarecedor conversar com vocês. Obrigada. Muito obrigada. O prazer foi nosso. Obrigada. Obrigado. E você não deixe de acessar o meu site www.monicadelimazevedo.psc.br, onde você vai achar dicas, sugestões e poderá também ver os programas que você possa ter perdido, que estarão lá no YouTube. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.